Boa noite, beleza com vocês? Galera, Romanos 8, 28. Abre aí, é o texto que eu pretendo falar com vocês essa noite. Romanos 8, 28. Hoje o John não está aqui porque ele foi no congresso de igreja em células lá em Águas de Lindóia. Então a gente está sem a presença dele aí, nosso pastorzão. Mas enfim. Romanos 8, 28. Eu já falei sobre esse texto e já falei sobre essas coisas que eu pretendo falar aqui essa noite há uns 3 anos atrás aqui, quando era Sal e Sol. E em dezembro do ano passado também fui convidado por um amigo meu para falar para a galera dos jovens numa igreja dele lá em Caraí. Eu fui lá também, falei sobre ele. E aí, enquanto eu pensava o que eu poderia falar aqui com vocês, eu pensei muito nisso. E eu acho que Deus ao longo dessa semana assim, me direcionou, mostrou algumas coisas. E eu acho que é isso que Ele quer falar com a gente essa noite. Nem que seja para de repente 1 ou 2 pessoas, né, saírem e sentirem isso aqui no coração. Então, enfim, Romanos 8, 28. Todo mundo já abriu a sua Bíblia, tá todo mundo com Bíblia aí. É um texto que eu gosto bastante, já sei ele quase decorado. Eu acho que muita gente deve saber também. E se você lembra que eu falei aqui 3 anos atrás, eu vou ficar super feliz com isso, mas tenha um pouquinho de paciência, tenta ouvir de novo, trazer para o seu coração. Mas eu acho bem provável que muita gente não lembre, porque é difícil a gente lembrar, né? Mas enfim, vamos lá, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Curtinho, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Vamos orar? Senhor, é tão bom a gente ter a Bíblia, Senhor, é tão bom a gente ter algo que a gente pode se apoiar, Senhor, que a gente pode ler e pode ter todas as respostas, Senhor, para a nossa vida e a forma como a gente deve viver. Muito obrigado, porque você ama cada um de nós que está aqui, você ama os seus filhos, você ama, Senhor, está do nosso lado. Muito obrigado porque você deu Jesus e Jesus morreu numa cruz por cada um de nós e hoje a gente tem perdão, hoje a gente tem salvação. Muito obrigado por todas essas coisas, Senhor. A gente é muito feliz, muito grato a você por todas as coisas boas que você dá pra gente, por ensinar pra gente que o seu amor está sobre todas as coisas, Senhor, pela nossa vida. Então, ajuda, Senhor, a gente agora conseguir ouvir a sua voz, conseguir entender o que você quer falar com a gente, Senhor, que a gente saia daqui mais uma vez amando você, apaixonado pela Bíblia, apaixonado, Senhor, pelo seu Evangelho, pelo seu reino, e, Senhor, que a gente entenda, Senhor, e consiga colocar isso no nosso coração e a viver na prática, que você de fato quer o nosso bem, quer o bem para a nossa vida, Senhor, independente das coisas que acontecem com a gente, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem uma música que eu curto bastante, de um cara chamado John Mark Macmillan. Não sei se vocês já ouviram falar, se já conhecem. Muita gente que conhece aquela música How He Loves. Alguns artistas brasileiros já até fizeram a versão dela, né? Me ama, ele me ama. Essa música foi escrita por um americano em 2003. E eu não sei se você conhece, mas no YouTube tem vários vídeos dele contando a história dessa música aqui. Como que ela veio, como que ele compôs ela. E é uma história bem interessante, eu queria contar para vocês. Ele tinha um amigo chamado Stephen, que era o pastor de jovens da igreja dele. Eu acho que a igreja deles ficava na Califórnia, se não me engano, mas isso também é o de menos. E aí, ele e esse amigo dele, que era o pastor dos jovens, estavam numa determinada manhã, numa reunião de oração com esses jovens, e esse Stephen, que era o pastor dos jovens, fez a seguinte oração para Deus: Senhor, se você mexesse com a juventude dessa nação, eu daria a minha vida. Eu daria minha vida hoje se você mexesse com essa juventude. Numa reunião de oração pela manhã. À noite, esse Stephen sofreu um acidente de carro e morreu. E aí, esse amigo dele, John Mark Macmillan, conta que era um dos melhores amigos dele. E ele fala que escreveu essa canção baseado em conversas que ele tinha tido com esse amigo sobre o amor de Deus e sobre o desejo de poder fazer parte de uma juventude que de fato impactasse ali a sociedade deles, o meio onde eles viviam.
E aí John Mark Macmillan falando sobre essa música, em que ele canta que como Deus o ama, como Deus ama a nossa vida, ele fala: o amor que eu canto nessa música não é um amor bonito, nem limpo, nem leve. É sobre como é o amor quando as coisas estão meio bagunçadas e difíceis. Meio que um amor grosseiro. Ele usa essa expressão, eu achei interessante isso. E ele fala que ele sentiu raiva e ressentimento quando o amigo dele morreu, mas ele sentiu mesmo na frustração dele que Deus continuava amando a vida dele, amando de uma forma que ele não conseguia entender. Esse tipo de situação, quando a gente vê, quando a gente passa por, é muito difícil de entender. Várias vezes a gente questiona, a gente tem essa tendência a pensar: cara, será que Deus quer realmente o meu bem? Será que Deus é mau? Será que Deus gosta de ver a gente sofrer? Nem que seja assim: vou testar esse meu filho aqui, vou fazer ele sofrer um pouquinho. Será que Deus é assim? Você já passou por alguma situação inexplicável, do tipo, você perdeu um parente próximo ou algum amigo querido, ou quando acontece alguma coisa ruim para você no momento em que você não está tão próximo de Deus, ou sei lá, você começa um namoro que você acha que Deus direcionou e de repente aquilo termina depois de um tempo, você não consegue entender o porquê de Deus ter feito aquilo, como se Deus tivesse feito aquilo, ou algum vestibular que você ora, se coloca diante de Deus e no fim não acontece nada, você não consegue passar, ou qualquer situação que você não entende o que Deus está fazendo com você naquele momento ali. Diante dessas situações estranhas, que a gente não consegue entender por que a gente está passando, como a gente consegue trazer para a nossa vida esse texto que eu acabei de ler com vocês? Como a gente consegue entender que todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus? Como a gente consegue viver isso na prática? Como se todas as coisas que acontecessem na nossa vida tivessem realmente um propósito específico da parte de Deus, por causa do amor dele que é grande, que é gigantesco por mim e por você. Tem um texto em Romanos 12:2 que diz assim: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto deixa claro para a gente, de uma forma totalmente explícita, que a vontade de Deus, ela é sim, em todo momento, boa, agradável e perfeita. E para a gente, como cristão, uma coisa tem que ser certa: Deus sempre ama a sua vida, a minha vida, e Ele faz de tudo para o nosso bem. Ele faz de tudo para o nosso bem, ainda que coisas estranhas aconteçam. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Tudo que existe em Deus é amor. E tudo que Ele faz por causa disso é baseado na essência do seu ser. Tudo que Ele faz baseado no próprio amor, porque Ele é o próprio amor. E aí o ponto de partida de todos os nossos pensamentos precisa ser: Ele é soberano sobre todas as coisas, acabou. Ele sabe o que Ele está fazendo. Além do mais, quem começou errado foi a gente. A gente que começou pecando, a gente que começou fazendo coisa errada. E aí tudo que a gente merecia era a ira, era a rejeição desse Deus pela nossa vida. É assim que precisa ser o nosso pensamento. Jesus pagou um preço muito alto pela minha vida, pela sua vida, deu salvação a gente e um propósito para a gente viver. E aí Deus tem de fato um plano especial para a minha vida, para a sua vida. E tem vários textos na Bíblia que confirmam isso que eu estou falando. Um deles, que é um dos meus preferidos e conforta o meu coração em momentos em que eu passo, em que eu às vezes fico meio assim, está lá em Jeremias 29:11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que texto lindo que conforta o nosso coração. Mas então, como que a gente consegue viver diante de situações que são tão estranhas às vezes, como essa da história que eu contei no início, e parecem às vezes muito confusas para os nossos olhos humanos? Como que a gente continua na nossa caminhada sem deixar que a nossa fé se esfrie quando alguma coisa estranha assim acontece? E eu queria fazer algumas considerações sobre esse texto que a gente leu. A primeira é que tudo que Deus faz na nossa vida é de fato para o nosso bem, quando a gente ama esse Deus. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é para o nosso bem, se você ama esse Deus. Se você ama esse Deus, Deus cuida daqueles que o amam de uma forma muito especial. Muito especial. Só que o melhor de Deus para a nossa vida é o melhor para Deus. Percebe? Não é o melhor para a gente em alguns casos. O melhor
de Deus para minha vida e para a sua vida é o melhor para Deus. É o melhor que Ele acha que é o melhor para a gente. Disso a gente pode ter certeza que Deus tem de fato planos para a gente, planos para a nossa vida. Ele tem uma vida perfeitamente planejada para a gente viver. E aí de repente você deve pensar, pô, será que Deus tem realmente... Eu já me questionei isso assim no passado, assim, será que Deus tem realmente plano? E eu, sei lá, eu tenho que viver dentro do plano de Deus? Isso não deve ser estranho para Deus, meio sem graça, assim, Ele saber, Ele tem plano para você, e aí você faz tudo aquilo certinho, aí Deus viu, e tudo aconteceu exatamente como eu pensei e planejei. Deve ser meio sem graça para Deus. Mas eu penso sempre numa ilustração que eu acho que é legal para a gente tentar trazer para nossa mente assim, cara, como que isso é para a cabeça de Deus? Porque, assim, longe de mim querer achar como Deus pensa, por favor, gente, mas que eu acho que é legal assim, a gente trazer para nossa vida. Você já fez alguma festa surpresa para um amigo ou para alguém? Você já preparou uma festa surpresa? Eu nunca preparei para ninguém não, mas eu já vi pessoas que preparam festa surpresa para as pessoas. Elas tentam imaginar naquele dia assim, tudo como vai acontecer exatamente, planeja, liga para as pessoas, manda mensagem, organiza, pensa no bolo, pensa na casa onde vai ser o horário, pensa em como vai ser quando a pessoa entra assim, e recebe aquela surpresa e tudo mais, tal, babá. A pessoa está com aquilo tudo planejadinho, pensado e já sabe a hora que vai fazer cada coisa. Só que mesmo assim, mesmo ela planejando, cada momento que vai acontecendo ao longo do dia, quando chega o dia da festa surpresa, ela vai gostando daquilo ali, ela vai ficando feliz com a alegria daquela pessoa por quem ela preparou, ela vai curtindo cada momento assim. Eu acho que Deus faz assim com a nossa vida. Ele tem coisas preparadas e planejadas pra gente, mas eu acho que Ele vai curtindo a cada momento. Ele deve ficar pensando assim, caramba, olha só a reação que Ele está tendo agora, que maneiro, é isso que eu estava esperando que Ele tivesse. A nossa vida é vista assim por Deus. Ele já tem planos incomparáveis para a nossa vida. E ainda assim Ele curte cada momento disso. Junto com a gente, a partir do momento que a gente vai vivendo. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Só que a principal vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente seja dEle. Antes de tudo, Ele quer que eu e você sejamos dEle. E só dEle. Só dEle. Isso significa o quê? Que a gente seja santo. Deus quer que a gente seja santo, antes de qualquer outra coisa que a gente possa pensar. Foi para isso que Cristo morreu, pela sua vida, pela minha vida, para restaurar a nossa relação com o Pai. Abre aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 9. Eu queria ler esse texto junto com vocês. Efésios 1, versículo 9. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Posso ler? Diz o seguinte: e nos revelou, está falando de Deus aí, e Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém. Depois que a gente começa a viver nele, Ele também tem planos para a gente, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E Deus tem o melhor para a gente nisso tudo. Deus planejou coisas boas para que a gente pudesse viver. Mas não é para a gente deixar Ele para trás, a partir do momento que a gente consegue, que a gente atinge aquilo que a gente estava querendo, que a gente estava planejando. O melhor é ter Jesus sempre perto. Eu não sei se você já parou para imaginar, já pensou, se na sua vida já aconteceu, mas você ora, pede uma coisa assim com muito empenho, com muita fé, com muita vontade para Deus, aí Deus vai te dar aquilo ali, aquilo é o melhor de Deus para sua vida, você está curtindo, aí você vai vivendo, você esquece que Deus te deu, Deus começa a ficar longe, já não é mais o melhor de Deus para sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus não está mais ali com você, Jesus não está mais junto. Se Jesus não está por perto, não é mais o melhor de Deus para você. Tá ligado? É mais ou menos assim que funciona. A gente acha assim, caramba, Deus deu para mim, mas por que está dando tudo errado agora? Você nem parou para pensar que você deixou Deus lá atrás há muito tempo. Como que pode ser o melhor? Como que pode continuar sendo o melhor para mim, para você, se Jesus não está mais do lado? Se Jesus já não está mais abençoando há muito tempo?
Deus continua sendo Deus e Ele ainda é muito bom. Tudo que acontece na vida das pessoas que amam a Deus é para o seu próprio bem. Amém? Outra consideração que eu queria fazer é que a gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Repara só, no início da criação, Deus criou lá Adão, Eva, o homem, a mulher. E aí qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado original do homem? Não sei se você sabe isso já muito claro, muito certo, mas o pecado de Adão foi desobediência, não foi qualquer outra coisa que você possa imaginar. Não foi porque ele fez sexo com a Eva, ou porque ele fez qualquer outra coisa. Foi porque ele desobedeceu uma ordem clara que Deus deu para ele ali e para ela naquele momento. Ele desobedeceu. Mas você sabe por que a obediência agrada muito a Deus? Porque a obediência requer confiança. A gente só obedece quando a gente confia em quem está dando a ordem. E confiança significa, em outras palavras, eu sei quem você é. Eu sei, Deus, quem você é. Então eu vou confiar em você. Por isso a gente precisa aprender a confiar no nosso Deus. A promessa do texto que a gente leu é para os que amam a Jesus, para aqueles que foram chamados. Não é para todo mundo. Deus não tem coisas boas para todo mundo em todo o tempo. Todas as coisas acontecem para o bem dos que amam. Então a gente precisa viver assim. É dos que foram chamados. Se você ouve o chamado e não atende, então automaticamente você está fora do propósito de Deus, para a sua vida. São poucas as pessoas que aprendem isso, entendem e permanecem firmes. Mas ainda assim a gente precisa aprender a obedecer prontamente, confiando na vontade de Deus que é suprema, que é soberana, que está acima de todas as coisas. Tem uma outra história que muita gente deve ter conhecido, a gente já passou o vídeo desse cara algumas vezes aqui na igreja, se não me engano, assim, mais de 3. Então acho que muita gente deve saber, deve conhecer. Mas ela conta uma coisa linda que eu queria compartilhar com vocês aqui. Um cara chamado Zach Smith. Ele tinha 33 anos de idade, era casado há 11 anos, tinha 3 filhos. Pensa aí, imagina uma história assim, um cara casado há 11 anos, 3 filhinhos. E aí em maio do ano de 2009, quando ele tinha 32 anos, ele foi diagnosticado com câncer de cólon. Imagina, que tristeza, que barra pesada. Aí olha o que ele fala no testemunho dele. Eu sabia que Deus tinha um plano para a minha vida. Eu não sabia o porquê de eu ter câncer, mas sabia que Deus estava no controle. Que legal isso, que bacana. Um cara que ama Deus viver dessa forma, entender que Deus está no controle apesar de tudo. Aí o câncer dele foi curado. Aí um pouco tempo depois, o câncer voltou. Só que voltou agora num grau muito pior, horrível, sem perspectiva nenhuma de cura. Aí foram lá falar com ele de novo e ele deu outro testemunho. Olha o que ele falou. A Bíblia diz em Mateus 7:11 que Deus dá coisas boas àqueles que pedem. Deus não pode me dar um mau presente. E são por essas lentes que posso dizer que o câncer foi a melhor coisa que me aconteceu. Aí ele continua, se Deus me curar, então Deus é Deus e Deus é bom. Se Deus não me curar e me deixar morrer, Deus ainda é Deus e Deus ainda é bom. Amém? Coisa linda, que coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente quer questionar a bondade de Deus numa situação horrível como essa aqui, como se a culpa fosse de Deus. Só que a gente deveria questionar a situação ruim, adversa, horrível, dentro da bondade de Deus. Tinha que ser inversa a nossa forma de questionar. Eu não sei se você já parou para pensar, a forma como a gente questiona, como a gente resmunga um pouco das coisas, ou mesmo se questiona como elas acontecem, elas têm muito a ver com o que a gente deseja realmente, assim. Eu vou dar um exemplo muito bobo, meio ridículo, assim, mas para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Pensa numa Coca-Cola, você está com uma latinha de Coca na tua mão. Só que você gosta muito de Coca e você quer beber aquela latinha lá. Que tipo de questionamento você se faz? Você olha e faz assim, cara, será que isso vai me fazer mal? Mal mesmo assim? Eu sei que vai, mas será que vai me fazer morrer se eu beber? Não vai, vamos fazer um pouco de mal, mas depois eu corro atrás desse mal. E eu vou e bebo, porque eu quero beber. Eu questionei diante do fato de eu querer beber e usufruir daquilo. Agora, eu sou um cara que me preocupo muito com a minha saúde. Estou preocupado com a minha saúde, como está lá minha glicose, minhas coisas. A mulherada fica preocupada com a celulite. Aí o que você faz? Qual é o seu questionamento quando você está uma latinha de Coca? Cara, será que isso aqui vai me fazer bem? Mudou minha forma de enxergar. Será que isso aqui vai me fazer bem? Ou vai me fazer mal? Será que isso aqui vai me fazer bem? Cara, se não vai, então eu não vou beber. Mudou minha forma de questionar aquilo ali.
Agora trazendo para assuntos mais sérios assim da nossa vida, a galera mais jovem que passa por isso. Por que muitas vezes a gente fica se questionando, por que fazer sexo antes de casar é pecado? Será que é pecado? Será que Deus vai desagradar muito? Será que Deus vai me fulminar aqui? Ou Ele depois me perdoa? A gente se questiona assim, acha que não, vai, dá um mole, dá outro, daqui a pouco está totalmente distante, longe de Deus, fazendo tudo que Deus nunca queria que a gente fizesse. Agora, se a gente de fato desejasse amar a Deus, agradar o seu coração, o nosso questionamento não seria assim. Seria, cara, será que isso aqui, se eu fizer, eu vou desagradar a Deus? Será que se eu fizer, Deus vai se afastar da minha vida, vai ficar longe de mim? Cara, então eu nunca mais vou fazer isso aqui na minha vida. Eu não vou nem começar, não quero nem pensar isso. A forma como eu questiono. Além de tudo isso, esquecendo tudo isso que eu acabei de falar, mesmo que eu não falasse nada disso para vocês, a nossa atitude, ela precisaria ser muito elevada, ao ponto de a gente pensar, cara, se está na Bíblia, eu confio. Ainda que eu não tivesse nenhum sentimento gostosinho no meu coração de, Deus me ama, tal, Ele me dá uma alegria maravilhosa, mesmo que você não tivesse isso, se está na Bíblia, a gente deveria confiar. Deveria ser assim a nossa vida com Deus. E eu vou mais longe, tentar ir um pouco além. Existem respostas para coisas que a gente quer saber que já estão reveladas na Bíblia. Para essas, Deus não precisa te dar um sinal novo, alguma coisa diferente do que você está querendo ou pensando. Eu não sei se você é desse tipo, de, vou pedir um sinal para Deus, vou pedir para Ele me mostrar o que Ele quer para a minha vida, sobre isso. Cara, se você está pedindo sobre uma coisa que já está revelada ali, você não precisa nem perder seu tempo. Deus já deu a resposta ali. É só pegar a tua Bíblia e dar uma lidinha. Você vai saber o que Ele quer para você já, na situação que você está vivendo. E outra coisa, vamos um pouquinho mais além. Quando a gente vive diante de Deus, quando a gente caminha com Deus, com Jesus, lê a nossa Bíblia, faz a nossa devocional, aquela coisa que a gente está pensando, a gente já sabe. A gente não precisa nem falar, você não precisa nem ter uma conversa pastoral com o Jonatas, com algum pastor da igreja, com alguém mais já maduro na fé. O seu coração já te diz, o Espírito Santo já fala com você. Vamos ser sinceros, quando você sabe que uma parada, você está assim, sabe que você está vacilando, que você está distante, o Espírito Santo já está falando isso com você. O Espírito Santo já incomoda o teu coração. Você não precisa nem orar pedindo uma resposta daquilo ali e nem ler a tua Bíblia. Na verdade, você precisa ler a tua Bíblia porque a gente sempre precisa ler a nossa Bíblia. Mas para te dar essa resposta, o seu coração já está te dando. Quem ama Jesus de verdade sente no coração o que é para ser feito. Quando a gente tem intimidade, apenas um olhar basta. Só um olhar basta. Só aquele toque, mesmo leve, já é suficiente. Aí eu pergunto para você e para mim, como é o nosso grau de confiança na vontade de Deus? Qual é o seu grau de confiança na vontade de Deus para a sua vida? Você age com Jesus na base da troca? Se eu te fizesse uma pergunta, se não existisse céu, será que você se empenharia tanto? Você estaria aqui essa noite? Se não existisse céu, se a vida acabasse quando você morrer, você fechou o olho, acabou. Você não vai passar mais por nada, acabou a tua vida. Você estaria aqui essa noite? Ouvindo de Deus? Você buscaria Deus? Você leria a sua Bíblia? Essa é uma pergunta meio bizarra. É meio bizarra. Vou falar para vocês que eu fico mal quando eu leio isso aqui. Será que a gente confia mesmo no nosso Salvador? Aí tem outra história de um livro que eu li há um tempo atrás chamado Intercessor. Se você gosta de ler, anota esse livro aí. Quer dizer, antes de anotar, deixa eu falar um pouco desse livro. O livro se chama Intercessor, escrito por um cara chamado Norman Grubb, que ele fala, é um livro biográfico, ele fala da história de um cara chamado Rees Howells. E eu vou contar só um trecho dessa história desse cara aqui. Mas antes de falar isso, vou falar só sobre esse livro. Tem várias pessoas que amam Jesus, cristãs, que leram esse livro e não conseguiram ir até o fim do livro, porque é um livro muito pesado, que é um livro que fala a respeito desse cara aqui. Ele vivia a vida com Deus de uma forma tão intensa e tão sinistra e tão bizarra, que você se sente envergonhado quando você lê. Você fala, cara, não é possível que existe gente assim. Então, antes de ler, sabe dessa informação. Eu li me sentindo mal pra caramba. Teve gente que parou realmente no meio e falou, cara, não vou continuar, não dá pra ler esse livro. Porque se eu ler, eu vou achar que eu sou um cocô enfim, é tenso. Mas, enfim, uma das histórias que conta desse Rees Howells é a seguinte. Esse cara viveu no século XIX, final do XIX, início do século XX, lá no país de Gales. Aí ele teve várias experiências que eu falei para vocês com o Espírito Santo e tal. Aí numa experiência dessas, ele orou a Deus
E aí ele falava assim com Deus, ele dizia que ele daria de tudo que tinha para salvar um cara chamado Jim Stakes. Ele falou: Deus, eu dou de tudo que você me pedir, se você salvar esse cara. E esse cara que ele estava querendo salvar era um cara que tinha um caráter muito ruim ali na sociedade deles. E aí esse cara, em um determinado dia, aparece na casa do Reese Howells, que é o cara de Deus lá, sinistrão. E ele aparece na casa dele e fala: cara, eu tô com 2 anos de aluguel em atraso, tô desesperado. E aí o Reese Howells olha para ele e fala: cara, eu vou pagar uma parte então desse aluguel de 2 anos de atraso que você tem e vou pedir um amigo meu para pagar todo o resto. Eu pago metade, meu amigo vai pagar metade. Dá só um instante, foi para dentro da casa para pegar o dinheiro, e aí ele fala que no momento que ele entra na casa para buscar o dinheiro, o Espírito Santo fala com ele, e aí vem a pancada na cara dele: você não me disse essa manhã que daria tudo que tinha para salvá-lo? Por que você só está dando a metade então? O Salvador não pagou toda a sua dívida e te libertou? Aí o Reese volta correndo e pede desculpas para esse cara, para esse Jim Stakes, e fala que ele agora vai pagar tudo, que ele estava envergonhado e que ele ia pagar, além de tudo mais que esse Jim precisasse, para ele voltar lá, que ele pagaria também. E aí ele olha para o cara e fala assim: cara, eu vou livrar você de tal modo que o diabo não vai poder mais usar essa situação para te atingir. Que coisa linda. E aí depois esse Reese Howells ele declara: cara, no momento que eu disse isso, a alegria do céu desceu. Era como se algo estalasse em minha natureza e se tornou mais abençoado dar do que receber. Que coisa maravilhosa. Quando a gente confia na vontade de Deus, mesmo que ela pareça difícil de cumprir, mesmo que ela pareça dolorida, mas se a gente obedece sem hesitar, o Espírito Santo ele enche o nosso coração de alegria. É isso que acontece, por isso que vale a pena. Sempre vale a pena confiar em Deus, porque Deus nunca falha. Deus nunca vai falhar com você. A gente precisa aprender a confiar no nosso Deus. E aí, diante dessas coisas que eu falei aqui com vocês, quais seriam as aplicações? O que eu posso trazer para a minha vida no dia a dia? A primeira delas, que a gente precisa deixar Deus no controle. Deixe Deus no controle. Assim como o amor de Cristo por mim e por você é incondicional, a nossa credibilidade nele também deve ser. Assim como Jesus ama a gente de uma forma inexplicável, a nossa credibilidade nele deve ser. Quantas vezes a gente insiste em fazer coisas sem falar com Deus antes? Para saber qual a vontade dele, qual é o ponto de vista dele. Aí fica aqui minha sugestão: cara, quando você pensar de repente em namorar alguém, gaste horas e horas conversando com Deus para saber o que Deus quer para você sobre aquilo ali. Quando você fizer um vestibular, gaste horas e horas falando com Deus para Deus te direcionar para qual curso você deve cursar. Quando você pensar em comprar qualquer coisa, seja uma coisa boba, uma coisa de repente mais relevante, gaste horas e horas falando com Deus para ver, para entender o que Deus quer para a sua vida. Quando você estiver com raiva de alguém, com alguma mágoa, gaste horas e horas e horas falando com Deus, para Deus não deixar você fazer alguma outra coisa que Ele não quer que você faça. Quando você se sentir injustiçado, gaste horas e horas e horas falando com Deus, para Deus transformar o seu coração. Deixe Deus no controle. Isso é deixar Deus no controle. Deixa Deus no controle. Deixa que Ele fale para você o que Ele quer para a sua vida. Aí eu passei por uma situação uma vez. Estava pedindo para Deus um sinal. Pô, Deus, se é da sua vontade que tal coisa aconteça, me dá tal sinal. Eu tinha muito isso quando eu era mais novo. Isso é uma parada legal pra caramba. Não estou dizendo contra. Quem vive assim é maneiro, dou força. Mas aí eu passei por essa experiência e isso mudou um pouco a minha forma de ver essa questão do sinal. Eu pedi pra caramba: Deus, me dá um sinal sobre tal coisa, papapá. Aí durante a semana, pô, fiquei orando, pedindo para Deus: Deus, se tal coisa acontecer essa semana, então foi o sinal que você deu para mim e tal. A coisa aconteceu exatamente da forma que eu falei que seria o sinal para Deus. Eu falei: caramba, então é isso, então vai acontecer e tal, babá. Uma semana depois, a coisa caminhou sozinha e não aconteceu. Ou seja, o sinal que eu pedi, Deus parece, né? Aconteceu o sinal e depois a coisa foi para um outro lado, assim, que não tinha nada a ver e não rolou, não aconteceu aquilo que eu tinha falado com Deus. E eu achei estranho: pô, Deus, você me deu um sinal, a parada não aconteceu, não entendi agora, fiquei doido. E eu lembro que eu estava falando assim com Deus e eu senti muito forte no meu coração, como se fosse Deus falando comigo: Felipe, minha relação com você não precisa mais disso. Eu não preciso te dar sinais, assim, mirabolantes, para você entender que eu estou falando isso ou não para você. Eu quero te mostrar dia a dia. Eu quero que você me busque todo dia e a cada dia eu vou te mostrando
eu vou viver no seu coração, e aí cada momento das coisas que forem acontecendo com você, você vai entender que eu estou dando aquilo para você, eu estou tirando aquilo de você, sem que você precise de um sinal claro, concreto, tal, sobre aquela situação. Foi uma coisa que aconteceu pessoal comigo, e a partir daí eu comecei a viver dessa forma aqui, parando de pedir sinais assim. Se você quiser continuar, por favor, fica à vontade, não tem nada que impeça, não. Mas eu achei essa experiência demais. E aí a Bíblia ensina a gente a buscar o reino em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. Então não é pra gente se preocupar. Busca só Jesus, cara. Gasta horas no seu quarto, buscando, lendo a Bíblia, orando. Se você é daqueles que ora só quando vai dormir, cara, você está perdendo um tempo enorme da tua vida, vou te falar. Você poderia poupar muito tempo, tudo que você passasse na sua vida, no seu dia a dia, você orasse mais e pedisse para Deus te direcionar e mostrar a vontade dele para você. Sabia disso? Vale a pena. Às vezes, quanto mais tempo a gente gasta com Deus, menos tempo a gente perde com coisas bobas da nossa vida. Mas enfim, se a gente vive diante de Deus tudo, então o que acontece com a gente tem a mão de Deus envolvida. Tem a mão de Deus envolvida. A gente vai saber, vai entender, o Espírito Santo vai mostrar se aquilo de fato é de Deus ou não. E a gente precisa lembrar, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E pode ser também que Deus esteja querendo de repente refinar alguma área no seu caráter que ainda precisa de mudança, ainda precisa de um tratamento. Enfim. Outra aplicação que eu acho que a gente pode trazer para a nossa vida. A gente precisa confiar na vontade de Deus. Primeiro, a gente precisa deixar Deus no controle. Em segundo, a gente precisa confiar na vontade dele. Eu e você precisamos confiar na vontade de Deus. Aquele mesmo cara que escreveu o livro, do cara sinistrão lá que eu falei para vocês, Norman Grubb, no meio do livro ele fala uma frase que eu quero citar aqui, que é demais essa frase. Enquanto não houver convicção da necessidade, não pode haver desejo de mudança. Enquanto não houver convicção da necessidade, não pode haver desejo de mudança. Essa frase é demais, sabe por quê? Porque enquanto a gente não tiver convicção de que Deus quer alguma coisa específica para a nossa vida, a gente não vai ter o desejo de fazer aquilo. A gente precisa ter a convicção de que Deus está querendo determinadas coisas para a nossa vida para que a gente de fato deseje aquilo ali. Aí, por exemplo, sexo antes do casamento. Você tem convicção que de fato isso é pecado? A Bíblia dá vários exemplos muito claros e tem textos explícitos falando sobre isso. A gente precisa ter convicção desse tipo de coisa. Um namoro entre uma pessoa que ama Jesus e outra que não ama. A Bíblia também deixa muito claro. Julgo desigual. Inclusive o Marcão pregou sobre isso. Se você tem dúvida, dá uma olhada lá. A gente precisa ter convicção de algumas coisas na nossa vida que Deus já deixou claro que são pecados. E, gente, Jesus sempre disse que o caminho é estreito. O caminho é estreito. Ele não mudou de opinião. A graça de Jesus não aumentou a largura do caminho. Tipo, agora você faz o que você quiser. O caminho continua sendo estreito, mesmo na graça. Inclusive foi Jesus que falou isso e ele já estava vindo implantar a era da graça. O caminho continua estreito. A graça de Jesus não aumentou o caminho. Aí pensa agora comigo. Eu vou fazer aqui uma das coisas que geralmente eu faço. Aí, Eduardo, fica ligado aí. Eu trouxe um alvo aqui, um tiro ao alvo. Quem é bom em acertar dado no alvo aí? Levanta a mão aí. Ninguém quer, né? Porque ninguém quer vir aqui. Ninguém quer vir me ajudar, não? Vem alguém aqui. Iago, cadê Iagão? Eu vi que você manda bem. Cheguei, rapidinho. É uma ilustração boba, mas olha só. Eu trouxe aqui o alvo. Eu já vi ele jogando, ele joga direitinho mesmo. Aí, cheguei. Toma o dardo. Fica daqui, ó. Daí. Antes de jogar, fica aí. Eu acho que ele é bom. Eu já vi ele jogando algumas vezes. E eu acho que ele consegue acertar aquilo ali. Certo? Eu já tô dando essa informação para vocês. O Iago é um cara bom, manda bem no dardo ali no alvo. Aí eu pergunto agora para todo mundo aqui, para todo mundo participar comigo. Quem acha que ele acerta? Levanta a mão. Que vacilo. Quem acha? Sério. Quem acha que o Iago acerta o alvo? Pode levantar, quem acha? Sério. Não tem certo e errado nisso, não. Vai, fica de mão levantada aí. Tem, sei lá, 15, 10, 5. Vai lá. Tem 20 pessoas que acham. Calma, antes de acertar. 20 pessoas no auditório que deve ter umas 100 e poucas pessoas aqui. Certo?
20 pessoas acham que ele pode acertar. Desses que levantaram, que acham que ele acerta mesmo. Quem tem coragem de vir aqui e segurar o alvo na mão para ele acertar? Que... Bolei. Segura. Que isso, velho? Eu não tava esperando isso. Calma aí, calma aí. Na mão, longe, cuidado, brother. Longe. Bota longe assim. Vai que ele acerta em você. Calma. Bolei. Agora eu vou só pra ele aqui. Caraca, de 21 acha e veio aqui, meu. Bolei. Levantou, pegou. Caraca, vai, meu irmão, tu vai acertar. Não, calma. Você vai tirar. O cara, agora você que acha que ele vai acertar. Você acha que ele vai acertar e você tanto veio e segurou na mão aqui. Você colocaria isso aí no seu dente, assim, você coloca esse alvo no teu dente pra ele acertar? Sério? Sério mesmo? Confie primeiramente em Deus, então. É isso, bolei. Não vai não, pelo amor de Deus. Não vai não. Mas salva de palmas, que o cara é muito corajoso. Obrigado. Ele vai jogar mais. Valeu. Bolei. Mas enfim, deixa aqui pra pelo menos ele jogar uma. Não, cara, vai que ele te acerta mesmo, isso é sério. Sério mesmo, vem pra cá, deixa ele jogar sozinho. Mas eu bolei você, parabéns pela coragem, sério mesmo. Vai lá, joga aí, só pra não vir aqui à toa. Ó, vamos ver o que aconteceria com você, Edu. Vai. Aí. Valeu, muito obrigado. Caraca, Jesus. Ai. Valeu, Iago, obrigadão por ajudar aí. Obrigado, Edu. Eu bolei. Mas sabe o que eu queria dizer com isso? Muitas vezes a nossa relação com Deus é mais ou menos assim, sabe? Existem um monte de gente que ouve falar de Jesus, que confia nele, que ele tem o melhor para nossa vida e tal. Mas aí, Jesus vem aqui para tirar esse dardo aqui, e a gente fala, não, eu acho que ele acerta. Eu acho que Jesus consegue fazer isso, porque Jesus é bom pra caramba, Jesus faz todas as coisas, ele é salvador, ele é sinistro. Beleza. Aí 20 do auditório todo confiariam que ele acertaria aqui. Aí de repente desses 20, cara, você realmente acredita? Você pegaria então na tua mão esse alvo aqui para Jesus atirar esse dardo aqui para você? A sua vida com Jesus de confiança seria nesse nível? E desses que pegam, você colocaria no dente mesmo? Cara, só Edu é um cara cristão de verdade nesse lugar aqui. Mas assim, brincadeiras à parte, será que a nossa confiança com Deus é assim? Jesus, eu confio em você, eu boto no meu dente porque eu sei que você vai acertar. Eu sei que você é sinistro, que você é bom, que a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Eu confio em você. Você vai acertar. Eu posso botar, sei lá, até na minha cara. Você vai acertar. Eu não preciso ficar com medo. E Jesus, ele não vai fazer aquilo igual o Iago, não. Jesus vai no alvo certinho ali no meio. Em que grau de relação está a sua vida com Deus? Nesse exemplo que eu dei aqui. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. Se a gente sabe do que Jesus é capaz de fazer, por que não deixar que Ele faça a vontade dEle na nossa vida? Por que a gente insiste em... Não, beleza, eu confio, Jesus, mas eu estou bem aqui, sentado aqui na minha cadeira. Pegar esse alvo aí para eu segurar já é demais. Vai que você me acerta, vai que isso dói. Aí se doer vai ser sinistro. A gente precisa aprender a confiar no nosso Salvador. E aí eu queria concluir lendo com vocês um texto. Se você puder, abra sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, no primeiro versículo. Efésios 2. Efésios 2, versículo 1. Vou ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, você e eu somos salvos. Amém? O maior presente que a gente poderia receber de Deus, a gente já recebeu. A coisa mais preciosa que Jesus podia dar para você e para mim, Ele já deu. E essa é a vontade maior dEle para mim e para você. Deus deseja ardentemente, Ele deseja muito que a gente consiga entender que a vontade dEle para mim e para você sempre é a melhor e sempre vai ser a melhor. Ele deseja que a gente entenda e que a gente viva isso. E aí, diante disso, Ele deseja muito que a gente confie nele, para que essa vontade se cumpra na nossa vida, para que a vontade dele aconteça no nosso dia a dia. E aí, quando a gente conseguir sentir esse amor que transborda por nós, tudo à nossa volta vai ficar muito pequeno, vai ficar tranquilo da gente passar, da gente viver. A melhor coisa da vida é confiar na vontade do nosso Deus, que é soberano. Ele já traçou planos para a minha vida e para a sua vida. Agora a gente só precisa viver nesse Deus para que esses planos se cumpram. Amém? Aí talvez você pense assim, cara, mas tudo bem, você está falando isso, mas é muito difícil. Você não faz ideia do que eu estou passando na minha vida. É difícil pra caramba, o momento é complicado e tal. Cara, eu concordo com você. De repente Deus me colocou essa noite aqui só para ser mais uma palavra de incentivo para você. Continua, falta só mais um pouco. Deus está ouvindo, Ele está sabendo do que você está passando. É mais uma vez Ele falando contigo, cara, ó, é isso que eu queria que você ouvisse. Guarda isso no coração, espera mais um pouco que vai dar tudo certo. Amém? Vamos orar? Baixa a tua cabeça aí, fecha os seus olhos. Ai, Senhor, como é bom, Pai, a gente viver diante de você, a gente confiar em você, a gente amar você, Senhor, a gente ter você como Deus e poder sentir o seu amor todos os dias pela nossa vida, a cada minuto, a cada momento. Como você é maravilhoso, Senhor, como você é bom, a sua vontade é agradável, ela é perfeita, Senhor, mas muitas vezes a gente não consegue entender, Senhor, quando a dor é grande, a gente às vezes não consegue nem te enxergar, Senhor. Quando as situações são angustiantes, a gente muitas vezes nem lembra que você existe, que você está junto com a gente, está do nosso lado. Mas Deus, a gente hoje entendeu que você está com a gente em todo o tempo, Pai. Que você está do nosso lado, que você pega a gente pela mão, que você ama, que você tem planos para a nossa vida maravilhosos, Senhor. Então a gente precisa aprender a confiar em você, Pai, e é o que a gente quer, é o que a gente deseja nessa noite. Senhor, transforma a nossa vida, o nosso coração, transforma a nossa mente, de fato, como a sua palavra ensina. Não deixe a gente achar, Senhor, que as pessoas do mundo podem ditar as coisas, Senhor, do mundo para a nossa vida. A gente quer continuar sendo conservador, a gente quer continuar voltando para a Bíblia, a gente quer continuar, Senhor, parando tudo, indo para o nosso quarto orar um pouco mais para ouvir da sua voz, o que você quer. A gente quer ouvir menos o conselho das pessoas para ouvir mais a sua voz, Senhor. Ajuda a gente a viver você, a amar você, a, Senhor, ter você no nosso coração sempre, Senhor, dirigindo a nossa vida, guiando a gente por onde a gente for. Senhor, enche a nossa vida com a sua presença, tira de nós, Senhor, todo medo, toda tristeza, Senhor, toda angústia. Senhor, por favor, ensina a gente hoje a conseguir viver um pouco mais com você, entendendo que você tem realmente o que é melhor para a nossa vida, mesmo que todo mundo à nossa volta esteja desabando, desmoronando, que a gente não consiga entender, Senhor, as situações pelas quais a gente passa. Tem misericórdia e, por favor, vive com a gente, Senhor, que a gente consiga sentir a alegria real do seu Espírito Santo no nosso coração mais uma vez, e que a gente consiga viver uma vida que agrada a você e que transborda do seu Espírito Santo, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.